vamos iniciar nossa semana 2 do PET 4 de Filosofia, segundo ano, ensino médio, dando continuidade, lembrando que todo esse PET ele vai tratar nas 6 semanas sobre um assunto importantíssimo para a nossa vida e dentro da filosofia, um ramo da filosofia que chama ética. Então a temática vai ser ética e moral, parte 2, que nós vamos ver um pouco a distinção entre ética e moral, que a gente começou já a introduzir na semana 1, com um pouco mais de detalhe da diferença das duas, vendo a origem da ética e da moral ali nos filósofos clássicos. E estudar sobre a ética e moral é pensar e estudar sobre a nossa constituição, a nossa origem da nossa identidade como ser, como indivíduo, tanto na cultura como indivíduo social também. A simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética. Então, a moral nós vamos perceber pelas normas, pela característica temporal dela, de conduta, daquilo que são próprio de uma cultura que vai constituindo normas, leis, que nós vamos percebendo que determinadas leis, determinados costumes, pode ser que não tenha ali elementos éticos. E muita coisa é construído pela sociedade. Então, se a gente pensar aí no conceito de criança, que começa a aparecer só no século XVIII, a participação da mulher na política, na sociedade, em épocas que a mulher era considerada até como um ser sem alma, e elementos assim que fazem perceber que onde que aparece a ética em determinados momentos, né? Pensando aí a ética como um cuidado pelo mundo, lugar pela nossa morada, que é o mundo, o universo, esse lugar onde a gente se encontra, onde nós vamos cultivando tudo aquilo que é vida, que é ser, que nos traz um cosmo integrado, organizado, a partir da cultura grega que a gente tem aí, da filosofia grega. E a moral ela está permeada por costumes, por tradições, por significados ali culturais que vão sendo construídos, combinados, padronizados na vida social. Então, pegando um exemplo, é claro que a gente sabe que esteticamente, aqui no Brasil, se você participa de algo, de um jantar, se é convidado para algo formal nesse sentido, e ali no meio do jantar você dá um roto, se você arrota muito de forma expressiva, todo mundo vai achar a coisa mais estranha, falta de educação. E determinados lugares, no Oriente, por exemplo, pode ser que o arrotar mostre que você está satisfeito, que você gostou da comida. Tem um sentido aí prático do organismo, né? Mas você vê que são morais diferentes. Por quê? Porque são combinados diferentes numa sociedade. Isso daí tá ligado mais à moral, onde tem o particular, tem o local, tem a cultura, igual eu já disse, tem a conduta. E a ética ela tá ligada a princípio, a valores, valores que são universais. A ética está mais ligada ao indivíduo, enquanto a moral está ligada ali à construção social. Então está ligada ao indivíduo enquanto ser de um universo ethos mundial, de um equilíbrio nosso. E a ética, aqui como mostra no texto, ela é um processo de reflexão sobre a moral, porque determinadas leis, determinadas condutas têm que ser refletidas, questionadas. Se a gente pega aí, igual a gente sabe de tribos indígenas, onde determinada criança que nasce, principalmente aquela que tem algum tipo
de deficiência é eliminada, ela é sacrificada por uma questão cultural ali, uma questão prática que não vai ser um peso para a tribo, isso daí vai ser questionado, porque para achar novos caminhos, para valorizar que a vida é bem maior do que o costume, do que as questões práticas. Então você vê que há uma ligação, a gente vai ver muito em alguns textos, igual mostra aí nessa figura, que a gente acha fácil na internet, a ética versus moral. Mas a ética está ligada à moral também. A gente sempre faz essa distinção para identificar o que é uma, o que é outra, mas tem momentos que as duas vão compartilhar elementos. Aqui no texto nós temos a ética. Ações éticas são individuais, são uma escolha de cada ser humano e parte do seu processo de reflexão sobre o mundo e a vida. São coisas que são construídas. Então, tem pessoas que não precisam de regras, de leis. Não pise na grama, não jogue lixo na rua, nesse lugar, não faça isso, não faça aquilo. Não é porque não precisa dessas plaquinhas, desses avisos. A pessoa ela tem uma consciência de cuidado do mundo, de espaço, de, de manutenção da vida. Enquanto outros precisam dessas regras, porque a moral ela é um conceito que pode mostrar esse conjunto de valores e valores e normas interligadas aí que são estabelecidas num determinado contexto social, econômico, político, bem localizado. Por isso que ela está sempre todas as leis, normas estão sempre propícias a serem alteradas constantemente, porque as coisas mudam, igual eu já disse, igual leis que nós temos hoje, logo vai mudar, igual a visão que se tinha de animais domésticos, cachorro, gato, hoje já se tem uma visão bem diferenciada, é considerado até como um membro de uma família pelo cuidado, por todo o respeito que se tem. Então, e muitas outras coisas vão mudando. Quando se fala de uma sociedade que vai evoluindo nesse sentido de cuidado com o mundo. No uso da ética e da moral para exemplificar, o texto traz alguns exemplos, né? Igual sobre questão moral, no passado as mulheres não tinham esse costume de usar calças, né? Porque era mais essa questão do sentido de uma moral que olhava a mulher teria que usar saia, tem todo um sentido aí. E a partir do momento que ela começou a ter mudanças na vestimenta, é porque há uma mudança, uma evolução na moral da sociedade. E a moral ela é muito forte porque como é cultural, a cultura se constrói da tradição e a tradição é muito tempo. Então tem coisas nossas até hoje que são de muito tempo, são de antigamente. Agora, a ética, que nem eu disse, é um princípio porque ela está interligada ao nosso comportamento individual. Então, se tem, você está num lugar, por exemplo, você está sentado, tem uma mulher grávida que está em pé, não tem nenhuma plaquinha dizendo. Você não é obrigado a dar o lugar para ela. Não está escrito em algum lugar, não é moralmente assim que é obrigatório, a não ser hoje que a gente tem assentos próprios para esse lugar. Mas quando você cede o seu lugar e você aplica isso de ter o respeito ali, sem precisar que alguém te obrigue, você está agindo de uma forma ética pelo cuidado, pela sensibilidade que você percebeu que a mulher ela tá com uma dificuldade porque ela está carregando uma criança, ela tá tendo disfunções no corpo dela e você respeita isso, que é o momento que ela está vivendo da gravidez. E você quer cuidar disso também. Então você dá o seu lugar, você se sacrifica. Isso é um cuidado pela vida, pelo outro, de perceber que é muito mais do que um aviso, de que uma lei, de que algo.
Isso é uma questão ética, né? Então a ética é um estudo, uma teoria no que se refere à conduta humana, do bem, do certo, do errado, de acordo com cada costume, comportamento, cultura de cada região. Então ela estuda porque ela vai perceber como que é construída a origem daqueles costumes, de tal até mesmo questionando, desvelando aquilo que está. Na, na antiga Grécia, na antiga Grécia, se a gente pega aí a ética, ela é assim, a ética acaba sendo uma origem ali na filosofia, porque ela é reflexão dos nossos comportamentos. E essa reflexão ela acontece na filosofia com os grandes clássicos que nós temos. Com Sócrates, que reflete sobre o surgimento desse sujeito moral, né? Que é aquele que sabe o que faz, que conhece, o que analisa a partir de si mesmo, o conhece-te a ti mesmo. Isso vem de Sócrates. Aristóteles tem um livro, A Ética Nicômaco, que faz referência ao seu pai, a um filho que ele teve com o mesmo nome, e que faz essa distinção entre o saber teórico contemplativo e saber prático. E as duas irmãs, que é a ética política, que ele faz esse trabalho da valorização do o indivíduo, que interliga depois na política, no ser social, por exemplo, são saberes práticos. E o saber prático pode ser de dois tipos: a praxis ou a técnica, que a gente aprende na ligação entre essas duas irmãs, que é a ética e a política, muito importante. E em Aristóteles, o saber teórico já é o conhecimento dos seres, dos fatos que existem, que agem independente, que a gente percebe diferenciando aquilo que são os fatos naturais, dos divinos. Então, Aristóteles ele nos ensinou muito nessa ética, na questão ética, que é uma questão de valorizar a própria potencialidade, o ato de potência, e que nos vai constituir como seres de equilíbrio nesse mundo. Como Platão, que tem a ideia do ser ideal, da busca a partir da razão. Então, tratar-se do campo do saber, onde tudo o que deve ser ou acontecer depende de nossa vontade, nossa ação. Isso é uma ação ética, né? A diferenciação muito grande. E aqui nós temos no texto também uma questão importante, que é a relação com a própria religião. E se a gente retoma ali aquilo que é próprio da ética grega, a gente vai perceber que há sempre um elemento divino ligado nesse sentido. A concepção cristã ela introduz uma nova ideia da discussão ética, né? Do dever interligado à vontade divina. Então esse dever que seria uma ação humana, que depois lá em Kant, na modernidade, a gente vai perceber essa ação como uma ação racional. Aqui a intenção dessa ação é sempre a fazer a vontade dessa ordem divina, vontade divina que nos equilibra na vida segundo aquilo que é a nossa relação com um ser transcendente. Então nós temos diversas visões que vão se construindo, nós vamos perceber depois em outras semanas, mas o importante aqui nessa semana é fazer essa diferenciação entre ética e moral e identificar a importância de cada um e que a moral ela sempre está sendo olhada, refletida pela ética. Nas atividades nós temos a diferenciação de moral e ética, na 2 a visão de Aristóteles, como que é os dois conceitos principais aí que interligam. E na 3, como que é esse surgimento da filosofia moral, que é denominada aí como ética, do sujeito moral. No texto vocês vão achar.
Boas leituras, bons estudos, aproveite que é um assunto importantíssimo para a gente ter essa distinção, que hoje muita gente, até pessoas aí que estão na mídia, confundem que acabam tendo discussões muito falseadas quando encaram esse tipo de assunto aqui sem entender muito. Bons estudos, boa leitura, fica aí com a nossa segunda parte que a gente analisa uma questão do Enem de 2017. Um abraço. Então, nessa segunda parte, para quem está se preparando para o Enem, e é um tempo aí de muita dedicação, de equilíbrio, de organização, nós sempre trazemos nos nossos vídeos uma questão de algum dos Enems para retomar certos assuntos, para verificar, para ao mesmo tempo ver alguns elementos que aparecem assim de análise e para ver o Enem sempre tem as chamadas pegadinhas e sempre analisar as questões num todo para ver os detalhes daquilo que a gente tem que olhar. Nós temos uma questão aí de Aristóteles, que caiu no Enem de 2017, da Ética Nicômaco. Então vamos ver a questão. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele, mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida, se assim esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitos a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade seja o bem humano. Sempre as questões de filosofia, principalmente quando pega textos, são muito tipo caqui verde mesmo. Então a gente tem que estar muito atento a algumas linhas gerais de cada filósofo, principalmente esses filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, ver sobre os pré-socráticos de modo geral, filosofia medieval, moderna e contemporânea, algumas linhas gerais. Aqui não está pedindo que você entenda o texto, mas logo a gente identifica que há uma relação aí muito grande na ética Nicômaco, que é a ética, e a sua irmã, a política. Né? Aqui nós temos o enunciado para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que a resposta correta, como a gente está indicando aqui, é a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Por quê? Vamos ver aqui. Para Aristóteles, a política é a doutrina moral social. A política estaria relacionada a uma maneira de viver que levasse os indivíduos à felicidade. Portanto, seria a base da vida na polis. Por que a gente vive em cidade? Polis aqui na Constituição grega são as cidades independentes. Cada cidade tem suas leis, sua maneira de organizar. Então, nós lembrando aqui na filosofia de Aristóteles, aquilo que traz a ética nicômaca, a ética é política, a ética é essa busca individual de cada vez mais potencializar aquilo que são as nossas potências, aquilo que nós temos de valores que a gente vai potencializar e depois isso vai desencadear um encontro no social, que o que é a ética e a política nos leva a quê? A verdadeira felicidade. Então trabalha com dois conceitos aqui, Aristóteles. O ser humano é um animal político, então usou o político, faz parte da natureza humana associar-se e viver em comunidade na polis. Então nós nos realizamos na polis, sendo que nos diferencia dos outros animais.
Então, o ser humano naturalmente busca a felicidade. A felicidade é o bem maior. E somente por ignorância, por não compreender o bem, é que o ser humano pratica o mal. Sendo assim, a política é a ciência que precede, ela vem antes de todas as demais na organização da cidade, por ser a garantia da realização da natureza humana nas relações existentes na polis e a organização de todos em direção à felicidade. Então a política, ela que nos conduz também em relação a em relação à sua irmã, a ética, é ela que nos conduz à felicidade. Nós somos felizes quando nós estamos bem conosco e com a comunidade, com a cidade, com a polis, onde a gente contribui com aquilo que eticamente a gente aprendeu no individual. Então é um casamento entre o individual e o coletivo. Mas o importante da análise da questão é por que as outras não são, né? Então, por que as outras estão erradas? Na letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não, aí imagina, apesar que tem essa visão atual e contemporânea no capitalismo, mas para o filósofo, a natureza política dos seres humanos tende à definição dos interesses comuns. A letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Aqui nós temos já o rompimento com a mitologia já se constituiu, apesar que os filósofos clássicos têm elementos aí da, da questão da relação com o divino. Mas na filosofia mesmo deles, você percebe que há uma distinção disso. Então Aristóteles afirma que o sumo bem é a felicidade, o daimonia, e os seres humanos realizam-se através da vida da política. Então o sumo bem é essa felicidade que a gente não alcança somente sozinho, mas ela acontece ali na convivência. A letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. O que é isso corretamente, né? A filosofia aristotélica compreende o ser humano como essencialmente bom, não necessitando formar a consciência para agir corretamente. Então, esse agir corretamente já está na nossa natureza. Nós já somos, na nossa essência, bom, na visão de Aristóteles. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Proteger? Aristóteles era um defensor da política, mas não necessariamente da democracia. Para o filósofo, existe uma série de fatores que compõem um bom governo e esses fatores variam de acordo com os contextos, alterando também a melhor forma de governo. Então, a democracia, essa participação de todos, não é próprio de Platão, de Aristóteles, porque eles estão na aristocracia, né, no governo dos melhores, de realizar-se a partir daquilo que o bem comum ele vai realizar-se a partir mesmo dessa conquista, desse cada vez mais ser dedicado àquilo que é a vida comum ou a ligação entre a ética e a política, aquilo que você exerce pessoalmente que vai se desencadear no comune. Mas a democracia não está em jogo, porque a democracia aqui grega, que depois vai se desencadear em outras reflexões, para Aristóteles o importante é o bem comum que acontece naturalmente. A nossa vida política ela é uma tendência, essa busca. E ela não é protegida pela democracia. Ao contrário, a democracia ela sempre está buscando os contraditórios, a abertura da discussão com todos, né? Então, essa questão aqui retoma a filosofia de Aristóteles, que sempre aparece nos Enems, e o livro dele é A Ética Nicômaco, que é um livro, uma obra interessantíssima para leitura, que, são obras eternas, né? Clássicas, que a gente tem que ler antes de morrer, como diz alguns. São obras que a gente nunca deva deixar de ler. Já li várias vezes e nos ajuda a entender muitas questões da época e da filosofia das intenções de Aristóteles
nesse discurso entre a ligação entre ética e política. Bons estudos, que vocês possam se preparar bem para o Enem, que logo está aí, possam fazer uma boa prova, e a filosofia contribui muito nas interpretações das questões. Espero ter ajudado um pouco. Um abraço e até a nossa próxima aula.